Lucas capítulo 23, versículos 26 ao 29, que diz assim: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Amém, irmãos? Se assentem, por favor. Glória a Deus. Creio que todos os irmãos já conhecem esta passagem, já ouviram sobre este texto. Mas mais uma vez Deus coloca esta palavra ao meu coração para repartir com a igreja do Senhor nesta noite. Jesus estava sendo levado para o Gólgota, para o Calvário. E aquilo atraiu a atenção de toda a cidade. Porque a multidão que estava em frente ao palácio de Pôncio Pilatos era uma multidão muito grande, influenciada, motivada pelos principais sacerdotes, que gritavam contra Jesus, pedindo que fosse crucificado. Pilatos então lhe concede a crucificação, e eles pegam Jesus, coloca sobre os seus ombros uma cruz muito pesada, um madeiro muito pesado, e Jesus fisicamente já estava abatido, porque ele já havia passado noite sem dormir em interrogatório. Ele já havia sido chicoteado, e os irmãos sabem que chicoteavam sem misericórdia. Eles batiam com azorrague, com o condenado preso a um toco, e eles batiam e batiam a ponto da pele das costas se romperem, e dava para quase enxergar o pulmão pulsando, enxergar os órgãos internos, porque eles batiam no condenado sem compaixão e sem misericórdia. E Jesus agora é condenado a levar aquela cruz pesada. E alguns historiadores dizem que só levavam o patíbulo, ou seja, aquela parte transversal, a parte que ficava de pé, estava esperando o condenado no lugar da crucificação. Então o condenado levava a parte superior ou patíbulo da cruz nos seus ombros, para encontrar com a outra parte que esperava, para eles então pregar uma parte à outra e o condenado sobre a cruz. E Jesus vai subindo em direção ao Calvário. As suas forças físicas não davam mais. A madeira era pesada, o seu físico estava destruído de tanto soco, chicote e tantas outras coisas que ele sofrera.
Então, quando perceberam que Jesus não tinha mais reação, não tinha mais forças físicas para continuar caminhando com aquela cruz nos ombros, eles então pegam um senhor que vinha do campo, um homem sirineu, e lhe obriga, lhe força a ajudar Jesus a carregar a cruz até o Calvário. E diz o texto que Jesus ia na frente e o sirineu atrás com aquela madeira, lhe ajudando até que chegasse ao Calvário. Mas o que eu quero trazer aos irmãos, que a cena era cruel, a cena era terrível. Dentre a multidão havia muita gente que queria que ele fosse crucificado, mas no meio de tanta gente daquela cidade tão grande, havia pessoas que foram abençoadas por ele, havia pessoas que foram curadas por ele, havia pessoas que foram abençoadas por ele, e dentre tantas pessoas estava sua mãe, juntamente com aquelas mulheres, e a cena era tão dura, a cena era tão cruel, que aquelas mulheres, quando viam Jesus caindo, levantando, apanhando, caindo, levantando, apanhando, elas colocavam as mãos nos peitos, assim que escreveu Lucas, e elas choravam amargamente. O choro não era um choro qualquer, era aquele choro de terror, aquele choro de algo que está diante dos olhos, que os olhos não querem ver, porque aquilo é cruel demais. E elas então colocavam a mão nos peitos e elas choravam amargamente. E Jesus, quando olha e vê aquelas mulheres chorando naquela altura, que o choro das mulheres dá-me a entender que sobressaía o grito da multidão, Jesus olha para elas e lhe dá uma palavra, e esta palavra eu quero que fique gravada no meu e no teu coração esta noite. Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas eu dou um conselho para vocês. Chorai antes por vós mesmas, e chorai também pelos vossos filhos. Irmãos, Jesus estava indo para a cruz, era poucos momentos depois, ele já estaria sendo transpassado com uma lança, ele já estaria entregando o seu espírito, e ele deixaria a humanidade, deixaria o lado homem, e voltaria a ser novamente o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus dizia para elas: não chore por mim, eu estou aqui cumprindo o projeto do Pai de salvar, de buscar, de resgatar, de redimir, de tirar as vidas do inferno e dar a elas uma esperança de vida eterna. Não chore por mim, não precisam chorar por mim. Eu poderia não estar aqui, eu poderia ter rogado ao Pai e Ele enviado legiões de anjos para lutar com todos, e eu estaria livre disso. Eu poderia não ter bebido este cálice, estaria livre de tudo isso, mas é a vontade do Pai me esmagar, me moer, para que vocês sejam salvos. Portanto, não chore por mim,
chore por vocês mesmas e chore pelos vossos filhos. Que conselho de Jesus. Irmãos, e quem não precisa de chorar pelos filhos? Alguém tem filho aqui que nunca precisou de chorar por ele? Um filho um pouco menos, o outro um pouco mais, um que é de um jeito, outro que é de outro. Mas se os nossos filhos ainda estão de pé, é porque as nossas lágrimas têm chegado na presença de Deus. Se fôssemos ver alguns exemplos na Bíblia de alguém que chorou pelos filhos, eu poderia citar o exemplo de Ana, que chorou por um filho impossível. Ela chorou por um filho impossível. Tudo à sua volta dizia: você não vai gerar, este filho não irá nascer, é impossível. Tudo diz que não, mas as lágrimas da Ana moveu Deus, e Deus disse: sim, é possível, porque todas as coisas para mim são possíveis. De repente a senhora, de repente o Senhor está olhando para a situação do teu filho, da tua filha, e você diz: é impossível, não há mudança, não há mudança, não há jeito, não consegue, não tem como, não dá certo, é impossível, é impossível, é impossível. Mas Deus fala conosco esta noite: chore aos pés de Jesus, que Ele vai transformar o impossível em impossível. Glória a Deus. Eu já contei para os irmãos aqui, vou contar mais uma vez. Quando nós viemos para cá, as minhas filhas ficaram e deu aquela gelada, aquela esfriada. Vão para a igreja, meninas, vão para a igreja, meninas. Não é igual, chega na igreja, o pai e a mãe não estão lá. E foram esfriando, e foram, e de repente deixaram de cultuar, deixaram de frequentar de um tal jeito que não iam mais. Vinham aqui, vinham no culto, mas saíam daqui, não iam mais. E a gente falando, chegou um ponto que não adiantava falar mais. E aí começamos a buscar a presença de Deus, chorar aos pés de Jesus: Senhor, muda essa situação. As nossas crianças nasceram aqui dentro, elas foram apresentadas aqui dentro, elas foram batizadas aqui dentro, elas viveram a vida toda aqui dentro. Não pode continuar assim, faça alguma coisa, Jesus. E fomos chorando e orando. Quando foi um dia, de repente chega um vídeo no nosso celular. Ela estava no culto. E numa igreja menor, numa vila, mas estava no culto e foi acolhida, foi abraçada. Passado alguns dias ela veio aqui, já era outra pessoa, a conversa já era outra. Pai, onde está meu instrumento que eu vou levar, que agora eu vou começar a tocar na igreja? E já levou o instrumento embora e já começou a tocar na igreja. Pai, manda a partitura que aqui não tem. Eu mando a partitura e vão tocando e vão servindo a Deus. Meus irmãos, para dar testemunho dela hoje, está pregando mais que eu. Ela começa a ensaiar os hinos para poder cantar no culto à noite. E as menininhas ficam filmando o playback tocando. Ela canta metade do hino e despenca a falar em língua estranha. E o hino toca sozinho. E ela se enche da presença, da graça de Deus. Irmão, não há impossibilidade para quem chora aos pés de Jesus.
Não há impossibilidade para quem chora aos pés de Jesus. Ele está aconselhando: não chore por mim, eu não preciso da tua lágrima, por mim não adianta, eu tenho que cumprir o meu projeto, mas chore por vocês mesmas e chore pelos vossos filhos. O caso da Ana era um filho impossível, mas Deus lhe concedeu e se tornou o maior juiz da história da Bíblia, o maior líder de Israel, que toda época viveu diante da presença de Deus. O impossível para o homem, Deus faz se tornar possível. O que não era para nascer, Deus levanta como profeta, Deus levanta como juiz, Deus levanta como líder no meio do povo, porque quem chora aos pés de Jesus tem resposta. Glória a Deus. Não chore por mim, chore por vocês, chore pelos vossos filhos. Segundo exemplo que eu poderia citar aos irmãos, era um pai que chorava pelo filho que estava perdido. Esse meu filho está perdido, deixou aqui a casa, foi embora para um lugar longínquo, distante, e ele está vivendo numa vida miserável, está querendo comer as comidas dos porcos, ele está vivendo uma miséria terrível, não tem mais nada, perdeu tudo. Queridos irmãos, não existe filho perdido de mãe que chora aos pés de Jesus, que Jesus não trabalhe e não faça o perdido ser achado e traga de volta para receber o anel do Pai, para receber a roupa nova do Pai. Se teu filho, se alguém que você considera como filho está perdido, chore aos pés de Jesus, porque Jesus vai trazer o perdido e vai fazer dele uma bênção. Chore, chore aos pés de Jesus. A Maria chorava pelo seu filho que estava entregue na mão dos inimigos. Eu não sei se aqui alguém tenha um filho entregue na mão do inimigo. Teu filho que foi uma bênção aqui, teu filho que viveu aqui, cresceu aqui, hoje está lá fora, uma vida miserável. Irmãos, que coisa terrível. Tem dia que eu fico naquela janela que está o Fabinho ali, e eu fico observando pelo vão da janela, dentro daquela casa velha que está derrubada metade ali. Que coisa miserável. Umas latinhas assim, acende, queima, uma lixarada, uma coisa terrível. O inimigo faz miséria. Teve um há poucos dias que saiu daí meio louco, mas gritou a madrugada inteira, eu não conseguia dormir, ficou gritando nessa rua aqui, voltava, e ali voltava, e grita, gritou a madrugada inteira, e no outro dia deve ter amanhecido debaixo daquela árvorezinha que tem na virada ali do canteiro, tem uns colchão, umas cobertas, e certamente amanheceu o dia ali. Irmãos, o inimigo faz das pessoas miséria, o inimigo não tem compaixão, o inimigo não tem misericórdia, ele tem prazer em matar, ele tem prazer em destruir. Mas eu quero dizer para a mãe que chora, Jesus ele vem para transformar com vida e vida em abundância, porque Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Tem coisas, irmãos, que não resolve, a polícia não resolve, tem coisa que a clínica não resolve, tem coisa que o hospital não resolve, tem coisa que o médico não resolve, tem coisas que nada resolve, mas só tem uma solução: chorar aos pés de Jesus, e Jesus pode arrancar estas vidas
da garra do inimigo. Isso não é coisa de pobre, irmãos. Isso não é coisa de pobre. Alguém diz que as pessoas fazem isso porque não tiveram oportunidade, porque viveram, cresceram num lugar mais pobre e não tiveram. Não é nada a ver uma coisa com a outra. Existem pessoas afundadas neste mundo, ricas, e existe também pobres. Eu tenho um sobrinho, o sobrinho da Cida. O meu cunhado era considerado, chamado de o rei do mamão em Ribeirão Preto. Na época de mais ou menos o ano 2000, ele tinha mais ou menos 20 carretas 113, que ia do sul da Bahia a Ribeirão, Ribeirão, sul da Bahia. Ele tinha chácara, a coisa mais linda. O moleque dele, enquanto as minhas crianças tinham boneca de plástico, o menino dele tinha trole com cavalo pônei para puxar. Era tudo que o menino queria. Enquanto as minhas crianças brincavam com brinquedinho de plástico, ele tinha carro de motor para correr na chácara para um lado para o outro. Tinha de tudo. E quando a minha cunhada percebeu, ele estava afundado, trazendo coisas de São Paulo para distribuir em Uberaba, Uberlândia, Ribeirão Preto, e caiu na mão da Polícia Federal. Irmãos, não é coisa de pobre. O diabo não olha para a posição social. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Meu cunhado gastou dinheiro que não tinha, perdeu chácara, gastando dinheiro com advogado, com isso, com aquilo. A primeira vez, aquele Joaquim Barbosa, aquele morenão do Supremo Tribunal, não sei por quanto é o valor, mas chegou lá no Joaquim Barbosa e ele assinou o documento liberando o menino para ir para casa. A minha cunhada sofria, ela ia em Franca na penitenciária todo domingo, e o filho de rico na penitenciária tem que bancar a cela toda, senão apanha. Mas o menino tinha tudo. A minha cunhada ia todo domingo e dava banquete para a cela toda, para o menino ser bem tratado lá dentro. Soltou, foi uma semana na rua, já estava afundado de novo, no mesmo caminho, no mesmo projeto. Só houve uma solução. A minha cunhada meteu a cara no chão, buscando a presença de Deus e gemendo aos pés de Jesus. E Jesus usou de misericórdia e mudou a vida daquele menino, para que a família tivesse paz, para que a família tivesse sossego. Chora aos pés de Jesus. Somente ali haverá solução. Chore, chore nos pés de Jesus. Quarto exemplo que eu quero dar de mãe que chora. Uma senhora que o filho já estava morto, indo carregado para o cemitério, não tem mais o que fazer. E a mulher só chorava e dizia: eu não tenho mais nada, meu marido já morreu, e agora só tinha esse menino que era o meu sustento, a minha esperança. E aquela mulher foi chorando, a ponto de Jesus parar o cortejo e dizer para ela: chega de chorar, já chorou bastante. E colocou a mão no esquife e disse para o menino: levanta. E o menino levantou e entregou vivo para a mãe. Queridos irmãos, eu quero profetizar nesta noite: ainda que teu filho, ainda que alguém da tua casa esteja morto neste mundo miserável, Jesus é poderoso para tocar esta noite e colocá-lo de pé e dizer para você: não chore mais, porque a resposta chegou. Aqui está o teu filho. Glória a Deus. Não chore por mim, eu não preciso da tua lágrima.
vou morrer realmente, eu vim para isso, o plano do Pai era este, eles vão me crucificar, vão me dependurar e eu vou morrer, vou ficar enterrado por 3 dias, mas ao terceiro dia, eu já disse para vocês, eu ressurgirei dentre os mortos e me levantarei glorioso como Deus que fui sempre. Mas vocês não chorem por mim, chore por vocês mesmas e chore pelos vossos filhos. Porque vai chegar dia, Jesus dizendo, profecia de Jesus, essa não é minha. Vai chegar dia que as coisas vão ficar tão difíceis para criar filho. É o que Jesus está querendo dizer. As coisas vão ficar tão complicadas para criar filhos, que as pessoas vão dizer assim: feliz é aquela senhora que nunca gerou, feliz é aquele ventre que nunca gerou, feliz é os peitos que nunca amamentaram. Mas, queridos irmãos, para nós, a igreja de Jesus, o Senhor é a solução para todos os problemas. Quando nós choramos, o Senhor vem nos socorrer. Se levantem, por favor.